Depois de muito tempo, muita disputa, muita demanda, senhor presidente, nós conseguimos a liberação da manutenção da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. As obras iniciaram, nós conseguimos reabrir essa BR, tráfego normal no ano passado, nas chuvas, evidente, não tem como transitar na época das chuvas. As obras paralisaram e agora retomaram na semana passada, quando fomos surpreendidos com embargos das obras de manutenção da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Uma obra importante, uma ligação importante para Porto Velho, para o estado de Rondônia, que tem a sua produção agrícola, principalmente hortifruti e granjeiros, que abastecem o mercado de Manaus e Boa Vista, estão interrompidos por uma decisão que nós não conhecemos ainda, uma decisão judicial de uma juíza do estado do Amazonas. Pedimos ao DENIT urgência para a possibilidade de retomarmos essa obra, que é da maior importância para a Amazônia, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia. Outro tema, senhor presidente, em tempos de surtos e epidemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya, zika vírus, tendo a falta de saneamento básico como uma das principais causas. Os indicadores de saneamento básico no Brasil continuam alarmantes. De acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério das Cidades, no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, tendo 2014 como ano base, o país ainda tem mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de água tratada. Metade da população sem coleta de esgotos e apenas 40% dos esgotos do país são tratados. O abastecimento de água se agrava nas maiores cidades, onde, por conta da poluição e contaminação dos rios, a coleta de água fica cada vez mais distante do centro urbano e o tratamento de água é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, mas principalmente em Brasília e São Paulo. Para piorar, a coleta e o tratamento do esgoto, principalmente, não existem nas grandes periferias do nosso país, principalmente nos grandes centros urbanos, nas regiões Norte e Nordeste. Esta é a situação de Porto Velho, a nossa capital da Rondônia. Em estudo comparativo feito nas 100 maiores cidades do país, pelo Instituto Trata Brasil, Porto Velho está em penúltimo lugar no tratamento da água, oferecendo água tratada para 32% apenas de sua população. E, em último lugar, no tratamento de esgoto, com 0% de tratamento de esgoto. Essa constatação é um verdadeiro escândalo nacional, considerando que uma das contrapartidas socioambientais para a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, Rio do Madeira, em Porto Velho, foi justamente a universalização do saneamento básico em nossa capital, com metas de 100% de água tratada e 100% de esgoto tratado. Mas, infelizmente, a contrapartida das usinas, senador Davi Alcolumbre, não apareceram. Agora aparecem algumas notícias com relação de que houve um desvio muito grande e a Operação Lava Jato está demonstrando exatamente aonde foi parar o dinheiro da contrapartida do esgoto e do saneamento básico para Porto Velho. Parte dessa contrapartida seria a responsabilidade exatamente das usinas e a maior parte do governo federal. Mas o dinheiro desapareceu, sumiu o dinheiro das contrapartidas das usinas para o saneamento básico em Porto Velho e tratamento de água.
o governo federal chegou a empenhar e liberar parte dos recursos da ordem de 745 milhões de reais para obras de saneamento e esgotamento sanitário em Porto Velho, através do PAC Saneamento entre 2008 e 2010. O contrato para transferência desses recursos foi assinado entre o Ministério das Cidades, Caixa Econômica e a CAERD, que é a empresa de saneamento básico do nosso estado de Rondônia. Porém, denúncias de irregularidades que iam desde a licitação vencida pela construtora, na época construtora Andrade Gutierrez, até a constatação dos serviços terem começado sem possuírem sequer projeto básico, fizeram com que as obras fossem totalmente paralisadas. De acordo com a auditoria do TCU, foram identificadas diversas irregularidades, como, por exemplo, a realização do processo licitatório sem a existência do projeto básico, a restrição à competitividade durante a concorrência pública, com direcionamento para a empreiteira Andrade Gutierrez, e a cobrança em duplicidade dos benefícios e despesas, o BDI, resultado de um sobrepreço da ordem de 205 milhões de reais. Isso tudo aconteceu entre 2008 e 2010, lá atrás. Com base nessas irregularidades, o TCU determinou por medida cautelar que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal parassem de destinar recursos federais para a execução dos projetos e obras de esgotamento sanitário da nossa capital de Porto Velho. Com o dinheiro embarcado, as máquinas deixaram apenas um verdadeiro rastro de destruição pelas ruas da nossa capital. Avenidas inteiras foram destruídas na abertura dos canais para a colocação dos canos, que atualmente ligam nada a lugar nenhum e causando um transtorno enorme para a população. A buraqueira sequer foi fechada pela empreiteira, ficando os custos para o município, que teve que usar recursos próprios para arrumar as ruas totalmente esburacadas. Dinheiro que poderia ter sido usado na saúde, na educação ou na pavimentação de outras ruas do município da nossa capital. Com isso, perdemos uma grande oportunidade de dar um grande salto na promoção do saneamento básico e da qualidade de vida da nossa capital, Porto Velho. E o pior, apesar das irregularidades apontadas pelo TCU, ninguém foi responsabilizado ou punido até agora pelos erros cometidos, pelo dinheiro mal aplicado ou dinheiro desviado lá atrás, lá em 2008 e em 2010. Quem sabe de quem estou falando? Se não bastasse esse grande prejuízo para Porto Velho, também perdemos os recursos federais destinados para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, uma exigência da Lei Federal do Saneamento Básico, Lei número 11.445, de 2007, a todas as prefeituras do país. Sem esse plano, a partir de 31 de dezembro de 2017, as prefeituras não poderão receber recursos federais para projetos de saneamento básico. Porto Velho tinha recebido 2 milhões da FUNASA para a elaboração do seu plano, mas por conta de falta de capacidade técnica ou ineficiência, a Prefeitura teve que devolver os recursos ao governo federal também à sua época, coisas que não acontecem no dia de hoje. Portanto, infelizmente, o nosso esgoto é reflexo da nossa política e da falta de eficiência e compromisso de alguns gestores com o saneamento de nossas cidades, com a saúde da população e com a qualidade de vida das pessoas que moram no estado de Rondônia. Falo isso porque saneamento básico, que envolve o tratamento da água, o esgotamento sanitário e a coleta de lixo, não pode ser encarado apenas como um negócio. São serviços públicos que podem ser concedidos à iniciativa privada, mas que precisam ser orientados por uma política pública, pois são serviços essenciais e impactam diretamente na saúde e na qualidade de vida da população. Portanto, fica aqui o nosso repúdio por tudo aquilo que foi feito no passado,
coisa que não acontece no governo atual, mas que o que estamos vivendo hoje é reflexo do que não foi feito ou do que foi mal feito no passado. Fica aqui um apelo também aos municípios brasileiros, aos seus respectivos prefeitos, secretários e vereadores, para que elaborem até o final de 2017 seus planos municipais de saneamento. Essa data já foi prorrogada 2 vezes, de 2014 para 2015 e agora até 2017. E creio que todos os municípios já estão devidamente informados sobre os procedimentos legais e técnicos para a elaboração desse plano. O plano de saneamento é o primeiro passo para termos bons projetos, pois sem bons projetos não haverá recursos e ocorrerá o que aconteceu com Porto Velho lá no passado, que perdeu todos os recursos disponibilizados para o setor. Tenho certeza que tanto o governo estadual, nesse momento, quanto o governo municipal, estão tomando as devidas providências, o que não foi feito no passado. Outros 15 municípios de Rondônia estão fazendo seus planos com recursos da FUNASA. Até agora, os municípios de Ariquemes, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré e Espigão do Oeste já concluíram os seus planos e estão devidamente protocolados no Ministério das Cidades. Além dos 745 milhões do PAC para Porto Velho, Rondônia recebeu cerca de 200 milhões de reais para municípios do interior, divididos entre as cidades de Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Jaru e Ariquemes. Os municípios de Paraná e Cacoal, os projetos foram 100% concluídos. Ariquemes continua em andamento e Rolim de Moura e Jaru ainda estão em andamento também os seus projetos. O município de Cacoal é o que possui melhores dados de saneamento básico, com cerca de 80% de água tratada e 60% do esgoto coletado e tratado. Vilhena possui 97,9% de água tratada, mas apenas 11% de esgoto coletado e tratado. Onde há bons projetos e gestão, as coisas acontecem. Por conta disso, os maiores investimentos em saneamento básico nos últimos 3 anos foram exatamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, totalizando 63,3% dos investimentos feitos pelo país no setor. Belo Horizonte é hoje a capital brasileira com maior cobertura de tratamento de água e tratamento de esgoto, chegando a quase 100%. Já os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas e Rondônia foram os que menos investiram ou receberam investimento em 3 anos, totalizando apenas 1,7% de total dos investimentos. São justamente nesses estados do Norte e Nordeste onde estão a maior parte dos municípios que ainda não conseguiram seus planos municipais de saneamento. Os prefeitos são os principais atores desse processo, mas, acredito, grande parte da responsabilidade ao Ministério das Cidades, que precisa ampliar a oferta de capacitação e assistência técnica aos municípios e também de recursos para a elaboração desses planos. Pois cuidar do meio ambiente, senhor presidente, é cuidar do saneamento básico, para nós termos uma melhoria na qualidade da saúde e, principalmente, da qualidade de vida das pessoas que habitam as nossas cidades. É através de uma ação efetiva do governo federal, juntamente com os governos estaduais e os governos municipais, é que nós vamos melhorar a vida dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.